Laísa, esse é o Passe Adiante. Hoje a gente está aqui para falar sobre o projeto de lei número 401 de 2019. Se você é novo por aqui, recomendo que já se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e salve o link para mandar para as pessoas depois. Você que já está acostumado com a minha linda cara, por favor, não se esqueça de também dar um joinha no vídeo, compartilhar o vídeo e, se possível, comentar para me dizer o que vocês estão achando, ok? Ok! O projeto de lei número 401 de 2019 foi apresentado pela primeira vez em 2011 na Câmara dos Deputados pelo deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. E ele tem por objetivo alterar o Estatuto do Idoso, que é de 2003, para que pessoas com deficiência sejam consideradas idosas antes dos 60 anos. A lei, se passar, vai permitir que pessoas com deficiência, com 50 anos ou menos, aí, a depender do grau da deficiência e do tipo da deficiência da pessoa, possam ser consideradas pessoas idosas e aí tenham direito aos benefícios e garantias que o Estatuto do Idoso traz. Você que não tem uma deficiência e não consegue olhar para uma coisa que não seja o seu próprio umbigo, pode estar pensando, nossa, mas esse povo já tem cota, já tem vaga no estacionamento, já paga meia no cinema, ainda quer ser considerado idoso mais cedo para se aposentar mais cedo? Te contar por quê. Uma pessoa que tem uma deficiência, especialmente quem tem uma deficiência cuja limitação dificulta muito o exercício das atividades dela, imagina uma pessoa tetraplégica, imagina uma pessoa com paralisia cerebral, imagina uma pessoa surda-muda, imagina uma pessoa amputada, que porventura não conseguiu ter acesso a uma prótese. Esses corpos, eles se desgastam bem mais rápido do que um corpo normal, estou fazendo aspas, por motivos de que a limitação faz com que a gente tenha que se esforçar mais para fazer aquela atividade que você faz normalmente. E aí a gente tem as barreiras do ambiente, né? A gente vive num país, num mundo basicamente inacessível para pessoas que têm algum tipo de deficiência. A gente tem alguma acessibilidade aqui e acolá, naquele negócio meio meia boca, né? E a gente tem, que são as mais graves, as barreiras atitudinais, que é o seu comportamento de gente bosta para conosco. O que é o seu comportamento de gente bosta? Vou deixar o videozinho aqui do Nome Tox nos cards, pra quem não viu saber mais ou menos o que eu vou falar. Mas resumindo, é assim, você tá completamente envolto e abraçado por um negócio que chama capacitismo. O que é o capacitismo? É quando você pega uma pessoa com deficiência, olha pra cara dela e fala assim, ela não pode, ela não consegue, ela não vai. E aí, quando você tem esse tipo de pensamento, você, empregador, acha difícil empregar uma pessoa com deficiência. Então, o Estado precisa ir lá e criar uma cota que te obrigue a nos contratar, porque por livre e espontânea vontade você não vai, porque você acha que a gente não pode, que a gente vai ser improdutivo, que a gente vai te dar trabalho. E esse tipo de pensamento faz com que você, que cruza com a gente na rua, pense que a gente é coisa, que você pode pegar, empurrar, puxar, levar, fazer as perguntas mais absurdas do mundo e tá tudo bem. E aí, o que tudo isso tem a ver com o Estatuto do Idoso, né? A verdade é que todas essas coisas, elas estão interligadas. Por quê? Se a gente tivesse um pouco mais de educação nesta vida e tratasse as pessoas igualmente na medida de suas desigualdades, igual tá lá na nossa Constituição. Pra quem não sabe o que tá na Constituição, lembra aquele desenho dos 3 moleques querendo ver um jogo de futebol e tem 3 caixinhas de papelão e aí tem assim de um lado, igualdade, cada um em cima de um caixote. Só que um é pequeno, um é do tamanho médio, um é bem alto. Então, tipo, o que é pequeno continua não vendo, subindo no caixote,
O que é de altura mediana sobe no caixote, vê um pouquinho. O que é alto não precisava subir no caixote porque já estava vendo tudo. Aí do outro lado nós temos a equidade, que é o que nós precisamos nesse mundo. O menino pequenininho sobe em 2 caixotes, vê tudo. O menino de altura mediana sobe em um caixote, vê tudo. O outro não sobe em caixote nenhum porque não precisa. A gente precisa se utilizar do Estado a nosso favor. Isso é um ponto. Outro ponto é, a gente não pode partir do pressuposto de que, porque eu daria um jeitinho, que aquela pessoa que tá ali no atendimento prioritário também vai dar um jeitinho. Você muitas vezes vê uma pessoa na fila preferencial e pensa, esse velho podia estar em casa fazendo nada, por que ele tá no banco agora? Porque talvez o mundo dele não seja ficar à toa dentro de casa e talvez ele tivesse só aquele horário pra ir no banco, então tipo, ele não foi pra te perseguir. Ele não foi pra atrapalhar o seu dia, ele foi porque era aquela hora que ele tinha pra ir. Ou você vê alguém na fila do cinema e pensa que tem um cabelo preso em mim e eu não vou editar essa parte. Lidem com isso. Fiquem com isso. Você tá vendo a pessoa lá na fila do cinema ou na fila do qualquer coisa, ou o cabelo continua aqui, agora eu acho que saiu. E pensa assim, você tá vendo a pessoa e ela tá com uma bengala e você pensa, o que essa cega tá fazendo aqui? Enquanto a gente olhar para uma pessoa que tem deficiência e pensar o que ela tá fazendo aqui, o Estado vai precisar intervir. Porque a gente não tem capacidade de, por nós mesmos, tratarmos uns aos outros com igualdade, respeito e dignidade. Então, esse projeto de lei ele pode trazer muitos benefícios para pessoas que têm deficiências cujas limitações implicam em um agravamento muito grande um agravamento muito grande não ficou bom, mas como eu não consegui pensar em outra coisa, vai ser isso mesmo. Um agravamento muito grande da capacidade de locomoção ou da capacidade de cognição, na medida em que essa pessoa ela consegue ser considerada idosa mais cedo e, com isso, consegue se aposentar mais cedo, é bem justo, na verdade, se você analisar o desgaste muito maior que essa pessoa tem ao longo da vida e o quão inacessível é o mundo e as pessoas, né? Então eu precisava falar sobre esse projeto de lei. E aí eu queria só... Vocês lembram no comecinho do vídeo que eu falei? Que ele foi apresentado pela primeira vez em 2011? Olha a quantidade de tempo que se passou para que esse projeto de lei, na Câmara ele tinha o número 1118/2011, conseguisse chegar no Senado. Foram 8 fucking anos de tramitação. Até passar por todas as comissões da Câmara, aí agora tá no Senado, vai passar por uma ou mais comissões no Senado. Se não tiver nenhum veto, aí vai pra sanção presidencial. E depois que vai pra sanção, é promulgada, e a lei é sancionada, e não sei o quê, e provavelmente vai precisar de regulamentação, porque quando a gente cria uma lei ou um decreto que não é específico em todos os pontos que ele deveria ser, a gente vai lá, cria uma regulamentação para aquela jossa funcionar, para a gente ter meios de fiscalizar a implementação dessa lei. Então, assim, a gente tá aqui agora, disso, até virar uma coisa prática, né, de estar realmente sendo aplicado nas nossas vidas, pode ser que demore bastante, mas de qualquer forma, é importante que a gente já comece a refletir de agora, né? Olha só, todas essas políticas públicas que são necessárias e simbólicas e importantíssimas para que nós, pessoas com deficiência, possamos estar um pouquinho menos atrás de vocês que não têm deficiência, no sentido de oportunidades, de garantias, de direitos, de deveres e tudo mais.
é muito sério. Então, assim, como que... O que a gente pode estar fazendo para que essa distância entre pessoas com e sem deficiência fique cada vez menor? Para que a gente se trate sem espanto, sem medo, sem constrangimento, sem capacitismo. Daí eu tinha isso para falar para vocês essa semana. Não sei o que eu vou ter para falar semana que vem, mas semana que vem a gente descobre.